dos encontros de vocacionados, das mentorias, porque a ideia é a gente tentar abordar duas frentes, né? Então, na mentoria, você vai detalhar, afinar as arestas, e nesses encontros maiores, a nossa proposta, a gente alinhou isso junto com o pastor Tiago, é tentarmos trazer alguns temas que podem contribuir com a formação de vocês. Então, por exemplo, mês passado a gente conversou com vocês, a gente trouxe a Raquel para falar um pouquinho sobre a trajetória, né? O percurso, essa caminhada que a gente faz enquanto num processo de missões. Eu lembro que meu primeiro envolvimento, assim, né? Quando eu disse, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero ser missionário, eu tinha 12 para 13 anos. Eu tô com 30, passaram-se alguns anos já e é uma longa caminhada que Deus foi conduzindo. A gente tem outras pessoas que a gente quer trazer para conversar com vocês, por exemplo, sobre estratégias de evangelismo, sobre a importância do discipulado. Por que a gente trabalha através de igrejas? Por que você não vai lá o missionário na cara e na coragem e tal? E para cada uma dessas coisas, cada um desses assuntos, né, desses temas que a gente quer trazer para vocês, a gente está buscando um especialista, alguém que possa compartilhar da experiência prática, daquilo que ele tem. E aí você está se perguntando, né, assim, se a ideia é trazer um especialista, o que eu estou falando hoje? Porque eu sou especialista em piada ruim, outras coisas não muito. Mas depois do último encontro, foi muito legal ouvir a Raquel. E eu cheguei em casa e estava conversando com a Edlin um pouquinho e ela comentou como às vezes, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente se depara com tantas coisas, tantas situações, tantas atividades, e parece que aquele chamado que eu tive lá atrás ficou em algum lugar lá atrás. Eu confesso que muitas vezes, ao longo desses, sei lá, mais de 15 anos que eu disse lá, Deus, quero te servir. Ao longo desses mais de 15 anos, teve várias vezes que eu, tipo assim, sei lá o que eu estou fazendo, sei lá para o que eu vou fazer. Eu dei aula essa semana, gente, sobre, tipo assim, a arquitetura do Niemeyer em Brasília. Que isso tem a ver com missões, né? Parece que a gente vai perdendo um pouco isso ao longo da caminhada. E aí eu quis trazer para vocês hoje, compartilhar um pouquinho uma mensagem que tem como propósito inspirá-los. Então, de semana passada a gente falou um pouquinho sobre, assim, ó, existe uma caminhada, essa caminhada vai envolver vários passos. O que veio ao meu coração é assim, acho que foi a Jéssica falou, né, do amigo que fazia as trilhas e tal, eu adoro fazer trilha. Tô com uma meta de tentar subir 12 montanhas esse ano. Vamos tentar. A gente pode subir para fazer o culto de oração lá em cima do Pico do Paraná. Aleluia, Jesus, glória a Deus e tal. Eu curto pra caramba. Mas assim, cara, todo começo de uma trilha é a parte mais difícil. Assim, a primeira meia hora de caminhada, os primeiros 40 minutos, tem uns momentos que eu tenho que parar e pensar, cara, por que eu acordei 5 horas da manhã? O que eu tô... Eu podia estar dormindo. E eu preciso respirar fundo e dizer assim, não, existe algo que está me motivando para fazer isso. E o meu objetivo hoje com vocês é esse, é a gente tentar se inspirar para essa caminhada. E por isso, pensando nisso, a gente quis gastar essa primeira parte do encontro ouvindo vocês, ouvindo as preocupações de vocês. Porque, cara, assim, a gente até brincou com a Laís, né? Porque, assim, se a Laís está achando que tá tudo certo, tá tudo normal, tem alguma coisa errada na vida dela, né? Porque, assim, o mundo parece que tá acabando, cara. Agora choveu, graças a Deus, mas que é? Esses tempos atrás não tinha nem água em Curitiba. Tipo assim, bizarro, cara. Tipo, parece que para onde a gente olha
não tem escapatória. Esses tempos eu estava ouvindo o pastor Pascoal falando assim, não, e daí a gente diz, vacina, e de repente aparece uma nova cepa, e você diz, cara, e agora, e agora, e agora? São muitas incertezas, muitas coisas que deixam a gente até sem saber direito como se planejar. A gente não sabe se a gente monta um encontro para ser presencial ou um encontro para ser online, porque no meio do caminho a coisa pode mudar. E eu acho que vocês têm experimentado isso em diversas áreas da vida de vocês. Então eu queria compartilhar uma meditação bem rápida. Eu tentei me preparar, tentei estudar, tentei trazer um monte de informações. Sem brincadeira, eu fui atrás de alguns livros para tentar fazer uma coisa legal. E o primeiro livro que eu peguei, o primeiro parágrafo do livro, o autor diz assim: mais de 70% da Bíblia são histórias. As pessoas se interessam por histórias. Elas até podem ouvir valores e informações, mas as histórias, Deus usa histórias para envolver essas informações, para falar o nosso racional através de um contexto emocional, né? A gente traz uma verdade por meio de algo que alcança o nosso coração. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho da minha história, não, assim, não vou fazer uma autobiografia nem nada, mas compartilhar umas coisas que eu aprendi e que Deus tenha misericórdia de mim. Mas eu queria ler um texto para vocês. Então, queria ler um texto para vocês que está... eu achei super interessante esse texto, porque é um texto de Natal, vai. Eu acho que assim, a gente só lê esse texto no Natal, que é o texto de Isaías, capítulo 9. Vai dizer que é texto de Natal, né? Todo ano, quando você começa a ouvir esse texto, você sabe que vai começar a cantar as musiquinhas de sempre e tal, vender ingresso para o Natal Aleluia. Mas, nesse capítulo, Isaías está contando sobre um povo que andava em trevas, um povo que estava desesperado, um povo que estava perdido. E ele diz assim: um povo que andava em trevas viu uma grande luz, resplandeceu esperança para um povo que não tinha mais esperança. E eu acho que isso ecoa um pouco com a gente, né? Assim, tem tanta coisa confusa, tanta coisa estranha. Um povo que andava em trevas viu uma luz e houve esperança, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A minha proposta para vocês hoje é que a gente consiga relembrar que o governo está nas mãos de Deus. Eu brinquei, né, que o tema do encontro era inspira, respira e confia. Na verdade, eu tenho uma chefe que ela diz que assim, respira e não pira. E eu acho que é um pouco isso, assim, a gente precisa começar lembrando: o governo está sobre os ombros de Deus. Ele não é pego de surpresa, ele não é assustado por isso. Na verdade, ele tem o controle disso. Esses dias a gente recebeu uma notícia super triste da mãe de uma amiga nossa que tinha falecido de Covid, uma moça que casou no mesmo dia que a gente. Cara, aquilo doeu o nosso coração, assim, quando ela mandou a mensagem, a gente ficou arrasado. E foi um esforço para mim lembrar: Deus tem o controle da história.
eu não sei você, mas eu parei de ver notícia porque eu comecei a ficar maluco, assim. E parece que de repente tem umas coisas que, assim, já não bastava o Covid, vai e acontecem outras coisas. Eu tenho colegas que dizem assim, esse é o Deus do Velho Testamento, que aquele Deus do Novo Testamento lá, ele era bonzinho, esse aí é aquele Deus malvado que está punindo a gente, só pode. Cara, esses dias eu precisei orar e dizer assim, Deus, me lembra quem o Senhor é. Me lembra, Senhor, que o governo está sobre os seus ombros. Me lembra que o Senhor é o Pai da eternidade. Assim, o Senhor já sabia como essas coisas iam acontecer. Não é pego de surpresa. E o Senhor é o príncipe da paz. O reino de Deus vem para trazer paz para pessoas que estão passando por um momento de aflição. Deus, da mesma forma como ele teve no controle em tantas outras experiências difíceis, ele continua no controle. Ontem na minha célula, o líder compartilhou aquele texto de Estevão, em que Estevão é apedrejado. E aí uma pessoa perguntou o que Estevão era de qual igreja, né? Assim, de que igreja que Estevão participava? E Estevão participava da única igreja que existia. Só tinha igreja em Jerusalém. Não existia igreja em mais nenhuma cidade. Mas porque Estevão morre, porque Estevão é martirizado, as pessoas começam a sair de Jerusalém, com medo a princípio, mas elas vão indo para outras cidades levando o evangelho. E outras igrejas surgem. Não é a primeira vez que Deus pode usar situações difíceis, situações que aos nossos olhos parecem estarrecedoras, para fazer o nome dele ser glorificado, para levar paz para pessoas que achavam que tinham tudo sob controle. Mas, às vezes, agora eu não lembro, alguém estava comentando, né, que assim, eu ouço as coisas, mas eu tento manter uma certa distância, porque se eu me envolvo demais com aquilo me afunda. Eu sou super assim, às vezes eu sou casado com uma psicóloga, né? Então imagina a quantidade de bucha que ela não deve ouvir o dia inteiro. Cara, e a gente tenta resolver as coisas. Mas esse Deus que tem o governo sobre os seus ombros, ele é o maravilhoso conselheiro. Ele tem os conselhos maravilhosos. E ele é o Deus poderoso. Ele tem poder para resolver as coisas. Sabe, isso se aplica para nós aqui hoje, num contexto de insegurança, num contexto em que nós temos pessoas ao nosso redor com medo, a gente pode olhar para elas e dizer, eu posso orar por cura, porque Deus tem poder para curar, se Ele quiser. Eu posso te dar conselhos e palavras de esperança, não porque eu tenho algo, mas porque eu tenho um Deus maravilhoso, que tem esse mundo sob controle. Quanto mais no momento em que você estiver num ambiente em que talvez você é o único lá, que vai poder levar essas palavras de esperança. Eu adoro ver testemunhos de missionários em contextos transculturais. E aí você vê o cara no meio do deserto do Saara, abrindo poço para aquelas pessoas, e você vê aquela miséria e diz, cara, como que ele vai poder resolver esse problema? A gente precisa lembrar, hoje e lá na frente, quando estiver no campo, a gente precisa lembrar quem é esse Deus que tem o governo. Ele é em quem a gente confia, não é na nossa formação. E nas próximas semanas, nos próximos encontros, a gente vai conversar sobre a importância de formação, a importância de você estudar, de você capacitar. Cara, se isso não começar com um reconhecimento de quem Deus é, se a gente não se encantar por quem Deus é, o resto é só atividade, é só correria, é só um esforço que, no fundo, não faz diferença nenhuma. A gente precisa lembrar, assim, peraí, onde eu estou me baseando?
Por que que eu estou fazendo isso? A segunda coisa que o texto nos fala, Deus vai estender o seu domínio e vai haver paz sem fim sobre o trono de Davi. E o seu reino vai ser estabelecido e mantido. O versículo 7 fala, eu não sei falar grego e hebraico, eu não faço a menor ideia disso, mas eu ouvi um cara que sabe falar isso e ele disse que esse texto fala assim, que uma possibilidade de interpretação desse texto diz que o domínio de Deus vai se estender e a paz de Deus vai se estender sem fim. E esse sem fim, ele significa não tem um final nesse tempo. Então, assim, momento em que Deus vir e reinar, tipo, a gente pensa nisso às vezes de uma forma meio apocalipse, assim. Jesus vem, acabou o mal, não haverá mais choro, não haverá mais dor, e aí para sempre não tem um fim na história, não tem um fim cronológico. Mas esse texto também está falando que o domínio de Deus não tem fim. E Deus o poder de Deus, a presença de Deus vai se expandir, vai dominar todas as áreas do mundo. Eu quero mostrar um mapa para vocês que às vezes nos assusta um pouco. A gente vê algumas informações, a gente vê notícias do mundo em uma situação estranha. Eu não sei vocês, como que é o círculo de convívio de vocês. Eu trabalho dentro da faculdade, a Yolanda também, né? E assim, cara, as pessoas, elas entendem muito, assim, que religião é uma coisa que a gente não precisa mais, a gente já é evoluído, né? Passei dessa fase. A gente tem a impressão de que as pessoas às vezes vão se afastando. Esses dias eu assisti uma palestra de um sociólogo, antropólogo, estatístico, sei lá o que o cara era, mas em que ele mostrava como as religiões do mundo estão acabando. E ele apresentava lá matematicamente uns gráficos em que ele ia demonstrando que quanto mais uma sociedade se desenvolve, mais ela se afasta da religião. Esse é um processo irreversível e nós podemos imaginar que daqui a alguns séculos não vai mais existir religião no mundo, a gente não vai mais precisar. E ele falava isso, sim, com base em dados matemáticos, estatísticos. Essas são algumas informações de um site chamado Joshua Project. Depois, se vocês quiserem, posso passar o link para vocês. Eu peguei um resuminho ali só para vocês entenderem o que eles fazem. Essa é uma missão que eles buscam levantar quais são os povos não alcançados no mundo, onde está o desafio missionário hoje. Então, o mundo é muito grande, existem muitas pessoas por aí, né? Eles consideram que existem aproximadamente 17.500 povos diferentes no mundo. E aí eles vão tentar entender assim, estes povos que existem no mundo, são povos que têm acesso ao evangelho, que não têm acesso ao evangelho, como que é essa relação? E eles propõem essas 5 categorias. Depois, se você entrar no site, eles dividem isso em mais, mas para ser bem objetivo, você pode ter povos que são bem alcançados e que são um pouco alcançados. Esses dois aqui, os dois verdinhos, são população, são pessoas que têm conhecimento espiritual, eles conhecem o evangelho e eles têm uma atitude aberta para o evangelho. Tá? Então, se eles têm um pouco de conhecimento e um pouco de atitude, eles são considerados parcialmente alcançados, entre 2% a 10% de evangélicos. Se eles têm uma atitude bem aberta e bastante conhecimento, eles são considerados significativamente alcançados. Opa. Então, mais de 10%. Se a gente somar esses dois grupos aqui, eles correspondem, em termos de pessoas, tá? Eles correspondem a aproximadamente 50% da população do mundo. A gente já vou mostrar para vocês onde essas pessoas estão. A grande maioria dos missionários trabalha com esses povos hoje. São povos que já têm acesso, que já têm interesse, já estão abertos.
O desafio maior de todos, o mais difícil, são os povos não alcançados. É aquele em que você não tem uma presença significativa de evangélicos e que as pessoas não têm conhecimento sobre isso. As pessoas não sabem quem é Jesus. Né? Esses em vermelho aqui, ó. Então, eles normalmente são povos que estão fechados ao evangelho, ou fechados fisicamente, né? Assim, é um lugar de difícil acesso, ou fechados politicamente, por questão de religião, cultura. E aí é o nosso maior desafio hoje. Esse número de povos aqui é a maior quantidade, você percebe aqui, ó. Sozinhos eles dão quase que, em termos de grupos de pessoas, a mesma coisa que a soma de todos os outros daria. Por quê? Porque são povos muito pequenos, muito dispersos, em locais de difícil acesso, muito isolados. Mas eles representam 40% da população mundial. E aí, o que me chamou a atenção são esses dois aqui, o amarelo e o laranja. O que acontece? O amarelo são povos que foram alcançados superficialmente. Eles conhecem o evangelho, mas eles não estão abertos para ele. E o laranja são aqueles povos minimamente alcançados. São aqueles em que existe um pouco conhecimento, mas eles não estão muito abertos. Hoje, né, eles dizem assim, quem que a gente deveria dar prioridade? Os amarelos ou os laranjas? E não tem uma resposta. Cada agência missionária vai tentar entender isso de uma forma diferente. E aí, quando eles posicionam esses povos no mapa, a gente tem isso aqui. E aí você deve estar se perguntando, tá, por que ele está me mostrando isso? Né? Qual é o objetivo de mostrar isso? A primeira é a gente tentar entender onde estão os grandes desafios. Então, lembra, os verdinhos, verde claro e verde escuro, são aqueles que estão... Se você deixar, essas igrejas vão crescer sozinhas. Nossa, mas existem muitos desafios no Brasil ainda. É verdade, tem mesmo. Mas existem cristãos de verdade aqui. Se uma pessoa ela quiser, ela consegue encontrar um cristão para compartilhar para ela, um cristão de verdade, um cristão, uma igreja saudável. Os vermelhos são aqueles que é mais difícil, mais complicado, né, o acesso. E aí você percebe aqui uma concentração muito grande desses povos vermelhinhos nessa região aqui do norte da África, passando Oriente Médio, Índia, China, Sudeste Asiático. Os missiólogos, eles chamam isso aqui de janela 1040. Talvez você já deva ter ouvido. É o grande desafio de missões hoje. Mas eu queria te chamar a atenção para aqueles dois pontos que me assustaram um pouco, que eram o amarelo e o laranja. Lembra, o laranja são aqueles que têm pouco conhecimento, eles não têm muito acesso e não têm muito conhecimento. E a gente percebe esses laranjinhas, por exemplo, aqui ó, na floresta amazônica, são povos indígenas. Não é fácil chegar lá, não é impossível. Eles às vezes já ouviram falar de quem é Jesus, mas é uma coisa meio dispersa. A gente vê um pouco disso também aqui no sul da África, algumas regiões assim, esses amarelinhos, esses laranjinhas aparecem. Mas o que me assustou são os amarelos. Lembra, os amarelos são aqueles que têm contato com o evangelho, conhecem, têm conhecimento, mas estão fechados para ele. E a gente vê uma grande concentração desses povos amarelos aqui, na Europa principalmente, vários deles aparecendo na América do Norte. Né? Eles dizem que são essas nações pós-cristãs. Eu não preciso mais de Jesus. O texto de Isaías diz que Deus vai estender o seu domínio e haverá paz sem fim. Hoje, todos esses povos, todas essas bolinhas, independente da cor delas, eles se sentem seguros por algo que a gente não consegue controlar. O reino de Deus vai se expandir, e Deus há de reinar sobre todos esses povos. A diferença é que alguns deles vão reconhecer Jesus meio na marra, assim, tipo, outros vão ter a oportunidade de
de voluntariamente louvar a Cristo. Mas esse monte de bolinha, né? Especialmente, eu não sei, eu fico meio assustado quando eu vejo isso aqui, né? Um monte de bolinha vermelha, você diz, caraca, maluco, o que eu faço com isso? Tipo, é muito difícil, assim, não é? Tipo, um desafio. Você sabia que nos últimos 20 anos, mais igrejas foram plantadas entre povos muçulmanos do que nos outros 1.400 anos de história do islamismo, juntos. Se você pegar 1.400 anos de história do islamismo, nesses últimos 20 anos tem mais gente se convertendo. Cara, você pode ir para estatísticas assim em cada um desses lugares. A Índia tem milhares de igrejas sendo plantadas todo ano. Milhares. A China é o lugar onde mais crescem o número de cristãos. Eu li recentemente que quando a União Soviética se dissolveu, em 1990, por ali, o presidente da União Soviética, ele entrou em contato com agências missionárias, o presidente da Rússia, né, não era mais União Soviética. Ele disse assim, olha, nosso país está necessitando voltar à sua origem. Precisamos de Bíblias. A gente precisa de 1 milhão e 200 mil Bíblias. E aí o Lauren Cunningham, que é o fundador da Jocum, ele disse, não tínhamos essas Bíblias. Cara, eles estavam, um governo que durante 80 anos proibiu o cristianismo, estava pedindo, assim, a gente precisa disso para tentar passar para os nossos jovens, para os estudantes, e a gente não estava preparado para isso. Cara, Deus está fazendo algo incrível, Ele está estendendo o domínio dele, Ele está reinando, mas a gente está querendo participar disso, a gente está disposto, a gente está envolvido, a gente vai. Quando eu era adolescente, eu assisti um filme, não riam de mim, tá? Mas é um filme que eu achava muito legal, era na saga do Star Wars. E aí, quando eu era adolescente, saiu lá saíram 3 filmes, que não eram bons, mas eram melhores do que esses últimos que saíram agora. E aí, eu vou contar um spoiler do filme, tá? Se você não sabe, os primeiros 3 filmes, eles contam a história de um jovem chamado Anakin Skywalker. E ele tem tudo para ser um grande Jedi. E ele vai, e ele treina, e ele vai ganhando as batalhas e tudo mais. Mas no terceiro filme, cara, todo mundo sabia o que ia acontecer no final do terceiro filme. Porque no final do terceiro filme, aquele cara que era o herói vai se transformar o maior vilão da história do cinema, que é o Darth Vader, aquele que fala... Cara, e daí você assiste o filme. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema e eu ficava assim, não, 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 por favor, não faz isso. Cara, a gente torcia para que as coisas não acontecessem daquele jeito. Só que desde antes a gente já sabia o que ia acontecer. Porque os caras fizeram um negócio esquisito, eles fizeram o filme 4, 5, 6, depois eles fizeram 1, 2 e 3. Então quando você assiste o filme 3, você já sabe como é o 4. Nada que eu torcesse ali, nada que eu falasse, nada que eu suasse, apertasse a mão do meu irmão no cinema, nada disso ia mudar uma história que já estava escrita. Cara, essa história já está escrita. Deus está fazendo, Deus vai ganhar a história. O reino dele vai se expandir sem fim. E às vezes assusta um desafio desses, porque é muita informação e a gente olha e diz assim, nossa, e agora? Mas eu queria compartilhar uma história com vocês, que é uma, dentre várias. Tem um livro, né, o pastor Tiago recomendou esse livro recentemente, o pastor Melquisedeque. Ele fala sobre diversas histórias muito parecidas com essa que eu vou contar. Mas essa história foi uma história que aconteceu comigo. Quando eu estava na faculdade, eu fazia estágio, juntava o dinheiro do estágio e nas férias eu ia para o Piauí. Eu ia para o sertão do Piauí fazer viagens missionárias.
Primeira vez que eu fui, fiquei doente, passei mal pra caramba, vomitei tudo que não tinha para vomitar, foi super difícil, mas me empolguei, cara. Na verdade, toda vez que eu faço viagem missionária, eu passo mal, mas enfim. Voltei na segunda vez foi incrível, voltei na terceira vez, e cada vez que eu ia para dar suporte para uma igreja, lá local, numa cidadezinha bem pequena no Piauí, e é uma igreja que estava crescendo, era uma igreja saudável, em que os jovens daquela igreja, eles faziam projetos missionários para alcançar outros povoados. E eu estou falando assim, de zona rural no meio do sertão. A gente só conseguia fazer esse trajeto de caminhonete, tração 4x4, um negócio muito louco. E aí, a gente foi esse ano, naquele ano a gente tinha ido com o objetivo de visitar um povoado que era bem afastado, um povoado do qual ninguém naquela cidade tinha ido. Eles só ouviam falar. Cara, o sertão do Piauí é bem aquilo que você imagina, assim. É a terra seca, a população é pobre, pobre, miserável, de não ter, às vezes, o que comer. Eles têm que assar pedaço de cacto para não morrer de fome. É um negócio, assim, muito, muito triste. E aí, esse povoado, ele tinha um acesso muito complicado, era muito, muito difícil. Era um lugar tão pobre e tão afastado, que, pra você ter noção, o nome desse povoado era Fome. Então, assim, para você chamar um lugar, você chamar uma cidade de Fome, é porque não é um lugar muito rico, né? Chegamos lá, tinha 2 pastores no carro, eu e a filha de um desses pastores. E a gente andando por uma estradinha que, assim, eu não tinha certeza muito bem onde era a estrada, porque era tudo só um grande deserto. E aí, no meio do nada, tinha uma casinha. E, cara, eu vou dizer, eu contei para vocês, assim, chamado missionário, 12 para 13 anos. Cara, imagina, né? Eu estava me sentindo o super crente. Eu estou num lugar onde nenhum outro missionário jamais esteve. Você tem noção do que é isso? Era um sonho. Cara, no momento em que... Não, assim, no momento em que eu desci da caminhonete, eu pisei no chão, assim, eu achava que eu tava, tipo... Achei que bateu uma luz, assim. Uau! Aqui vem o arauto do Senhor. Oh, aleluia! Nossa, assim, eu acho que se eu andasse na ponta do pé, assim, se eu levantasse um pouquinho, eu voava, de tão santo que eu estava me sentindo. E entramos na casa, se batemos na porta, porque o nosso objetivo era tentar entender qual era a realidade daquele povoado, para poder planejar quais seriam as viagens missionárias que aconteceriam naquele lugar. Olha isso, missionário pioneiro. Nossa, eu era assim, estava me sentindo, cara. Batemos na porta de uma senhora, dessa casinha, era uma senhora sozinha que morava lá. Ela morava lá sozinha há muitos anos. E a gente pediu um copo d'água. E aí, naquela cultura de interior, né, ela deixa a gente entrar, mesmo sem nunca ter visto a gente. Claro, entra, tal. E começamos a conversar e tentar ouvir a história dela. E aí, num determinado momento, a gente decide, então, assim, vamos transformar essa conversa numa conversa espiritual, né? A gente não está aqui para bater papo só. E a gente diz assim, Dona Maria, eu não lembro, mas muito provavelmente o nome dela era Maria, porque assim, 70% das mulheres do interior do Piauí se chamam Maria. Dona Maria, muito legal ouvir a senhora contar, né, que a senhora mora aqui, mas sabe, a gente queria saber, a gente queria falar que a gente veio para cá para apresentar Jesus para a senhora. Cara, a mulher olha para a gente e diz assim, mas glória a Deus vocês vieram. Estava esperando que vocês viessem. Sabe por quê? Eu tenho uma sobrinha que mora numa cidade grande. E há uns anos atrás, ela foi trocar a televisão dela e me deu a TV antiga dela. E eu disse, mas para que eu vou querer ter TV? Passei a vida inteira sem nem ter luz elétrica, não preciso de TV. Mas tia, a senhora fica sozinha aí nessa casa. Pelo menos a senhora tem um som, alguma coisa assim. Eu relutei, e até que ela disse, tá bom, então toma aí a TV. Olha, não pega muita coisa, mas eu consegui sintonizar um canal um dia e tinha um pastor falando sobre Jesus e que ele podia ser a esperança das minhas necessidades. E aí eu lembrei que os meus pais tinham uma Bíblia. Gente, de coração, eu ouvi essa história, eu estava lá. Eu ouvi essa mulher dizendo. Eu lembrei que os meus pais tinham uma Bíblia bem velhinha. Eu abri aquela Bíblia. Olha,
Eu nunca aprendi a ler e escrever. Porque a gente é muito pobre, os meus pais não me mandaram para a escola. Mas eu abri a Bíblia e eu orei, eu disse, Deus, se o Senhor existe, eu quero te ouvir. E olha, eu tenho lido a Bíblia e eu estou aprendendo a ler. Deus tem me ensinado a ler através da Bíblia. E agora vocês vieram, nossa, agora vocês vieram para me ensinar? Graças a Deus vocês vieram. Estava esperando para alguém que viesse me ensinar. Cara, eu que desci da caminhonete me achando o santo, tipo assim, nossa, vou ensinar, vou fazer, né, que Jesus mandou, né, missionário. Não importa quão longe seja o lugar, não importa quão difícil seja o desafio para onde Deus está te mandando. Ele já está lá. Ele já chegou. A gente vai chegar lá para dizer, gente, Jesus se importa com vocês, mas Jesus já estava lá, porque ele já se importa com aquelas pessoas. Ele é Deus poderoso e o príncipe da paz. E ele tem o mundo inteiro na mão dele. Cara, eu quero que a gente possa olhar para isso, para essa realidade, respirar fundo e dizer assim, eu vou. Não porque Deus precisa de mim, porque ele vai ganhar essa história de qualquer jeito, mas porque eu quero participar, eu quero somar nisso. E eu queria encerrar, trazendo talvez o último ponto que esse texto levanta para mim. Ele diz, Isaías fala que esse reino de paz, esse reino maravilhoso, de um Deus poderoso, que vai se estender para sempre e por todos os lugares, esse é um reino de justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus é zeloso, ele é preocupado, ele é interessado em fazer de maneira empenhada, de maneira justa, de maneira completa aquilo que ele está fazendo. Sabe aquela imagem que a gente tem assim da bibliotecária que reclama quando o pessoal faz barulho na biblioteca? Se comportem nesse lugar. Deus é zeloso das coisas dele. Deus é zeloso do plano dele. Não é algo que a gente faz de qualquer jeito. Não é algo que você diz assim, cara, no tempo que me sobrar, ou da forma como eu tô. Claro, Deus quer que a gente se aproxime dele da forma como a gente está. Deus não cria restrições para nos receber, para nos acolher. Mas, cara, se você está se dispondo a servir a Deus, se você está se dispondo a chegar lá e anunciar esse reino, cara, você também precisa ser zeloso disso. Esse reino de Deus é um reino de justiça e retidão. Em 2013, quando eu terminei a faculdade, eu recebi uma proposta, que foi o meu sonho, assim. Eu passei os anos de faculdade me perguntando, Deus, o que o Senhor quer? Como é que o Senhor pode querer usar a minha vida, a minha carreira, a minha profissão para o reino? Cara, eu estudei arquitetura. Quando você viu um missionário arquiteto, né? Missionários são médicos, enfermeiros, pastores. Arquitetura, como assim? A minha banca de trabalho final durou 1 hora. Na 1 hora em que eu estava apresentando o meu trabalho final, eu recebi 2 e-mails. Um me convidando para ir para o Timor-Leste e um me convidando para ir para Bangladesh. E eu acabei aceitando a proposta de ir para Bangladesh. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com colegas muçulmanos. Esses eram os meus colegas de trabalho, são 2 casais. Essa é a minha despedida. Depois de alguns meses em que eu morei lá com eles, a gente trabalhava e convivia todos os dias, eu decidi fazer um jantar para eles. Na minha despedida, a gente tirou essa foto, foi uma experiência super legal. Eu passei uns 6 meses lá.
Não foi muito tempo. Eu trabalhava numa empresa, a gente passava horas dentro de um carro fazendo visitas técnicas, e nessas horas de viagem que a gente fazia todo dia, indo para um lugar, voltando, tudo mais, eu fui conversando com eles, e eu ia perguntando sobre aquilo que eles acreditavam. Ah, mas você acredita nisso? Você acredita naquilo? Mas por quê? E da minha curiosidade sincera, vinham perguntas. Eles me diziam assim, tá, no islamismo é assim. Como que é isso para você que é cristão? Cara, eu tinha a oportunidade de testemunhar sobre o evangelho para muçulmanos que estavam me perguntando sobre isso. Você tem noção do que é isso? Eu estava no meio dessas bolinhas vermelhas aqui. Se eu tinha me achado um semideus, uma quarta pessoa da Trindade, quando eu estava no interior do Brasil, imagina ali, cara. Eu fazia parte de uma igreja internacional lá, que era de empresários, pessoas que tinham ido para o país para morar, mas também alguns missionários, né? Muitos missionários que tinham ido como empresários. E eu lembro especificamente de um jantar, estar reunido com essas pessoas, e eles me perguntam, e aí, Gabriel, como é que está sendo a tua experiência aqui? E eu compartilhei algumas coisas que estavam acontecendo. Tinha um casal lá, que me chamou para ir na casa deles, eles eram missionários da Jocum, já estavam lá há anos, morando lá, tinha outros missionários na mesa, e eles olharam e disseram para mim, não é possível. A gente está aqui há anos e não está tendo as experiências que você está tendo. Em alguns meses? Como assim, cara? No Natal, lá Natal não é feriado, meus colegas me perguntaram, o que é Natal? Você tem noção que é num país muçulmano as pessoas te perguntarem para você, me explica quem é Jesus e o que ele veio fazer? Nossa, foi uma baita de uma experiência. Alguns dias depois desse jantar, alguns dias depois dessa experiência em que os outros missionários olharam para aquilo que eu estava conseguindo fazer e ficaram impressionados e disseram, uau, que legal! Alguns dias depois, eu tive talvez o maior tombo que eu já tive na minha vida espiritual. Eu me deparei numa situação em que eu nunca imaginei que eu estaria. E Deus, numa demonstração incrível de misericórdia, me tirou daquele país para que eu não estragasse o que ele estava fazendo. Deus tinha começado a escrever uma história, Deus já estava lá antes de eu chegar. Eu tive a oportunidade de ir e participar, e foi incrível até a hora que aquilo me subiu a cabeça. E eu achei, olha o que eu consigo fazer. Sabe, gente, o reino de Deus é um reino de justiça e retidão. Ele é zeloso das coisas dele. Eu quero compartilhar com vocês uma dinâmica que um dia, muitos anos atrás, um pastor mostrou para mim e que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou precisar de ajuda aqui. Eu vou pedir para minha esposa ser... A minha esposa é a missionária, tá? Esse copo, todo mundo consegue ver, né? Esse copo aqui é você, jovem missionário. Você foi chamado. Deus falou no teu coração. Deus está te enviando para alcançar as nações. Deus tem um plano incrível e você ouve. E isso tudo que Deus está te falando enche a tua vida. E você está aqui se capacitando e se preparando e ouvindo o que Deus está fazendo. E isso encheu a tua vida. Você está cheio do Espírito. E agora você decide, então, porque você foi cheio, você vai para outros povos, alcançar outras pessoas e abençoar a vida deles. E aí você, daquilo que você recebeu, você compartilha. Daquilo que você ouviu numa pregação, você testemunha. Daquilo que você tem experimentado no teu devocional,
você testemunha. Do que você estudou no grupo de vocacionados, você compartilha num grupo pequeno, você compartilha na fila do pão, você vai e aconselha alguém que estava chorando, e você vai tendo as suas experiências nas quais você vai falando sempre um pouquinho daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te capacitou. E você vai percebendo que privilégio é perceber o Espírito de Deus enchendo a vida das pessoas ao redor. Não sei se vocês conseguem ver, mas o copinho está enchendo. Isso é muito legal. E você fica feliz porque as pessoas ali, elas estão recebendo desse mesmo Espírito que encheu a tua vida. Mas, conforme você vai dando, conforme você vai compartilhando, você vai se esvaziando. Conforme você vai falando, conforme você vai lidando com os desafios, conforme você vai distribuindo paz, você vai se esvaziando. Até a hora em que você deu tudo que você tinha. E aí você vai procurar e não tem mais. Não são poucos os casos de missionários que voltam do campo porque ficaram esgotados. Não são poucos os casos de ministérios que acabam porque houve conflito entre a equipe, porque o casal se divorciou, porque tinha brigas, porque eles deram tudo que eles tinham. Abençoaram um monte de gente. Eu experimentei isso. Abençoei um monte de gente. Até que eu fiquei vazio. Sabe, o reino é de Deus e Ele está fazendo e Ele vai fazer independente de nós. Ele nos dá o privilégio de participar desse processo. Mas, meu amigo, se for para você atrapalhar no processo, é melhor não fazer. Agora, se você quer participar, então o meu desafio é que você se encha de tal forma que daquilo que transborda de você, você consegue alcançar as pessoas ao redor. Não existe estatística, não existe história, testemunho, vídeo emocionante, música que vai ser capaz de te manter cheio a ponto de conseguir impactar as outras pessoas. Se você não estiver sendo constantemente enchida por Deus. Se o meu objetivo fosse tentar inspirar vocês para fazer alguma coisa, as minhas histórias vão até um determinado lugar. Na verdade, eu acho que eu já contei as 2 histórias mais legais de missões que eu tinha. Agora, se a gente constantemente voltar na fonte e deixar Jesus nos encher, aí sim a gente consegue levar paz, levar esses conselhos maravilhosos, apresentar esse poder de Deus e dizer que Ele é o Pai da eternidade. Mas, cara, a gente precisa sondar as nossas vidas. Nós precisamos buscar justiça e retidão para sermos embaixadores desse rei. Todo o resto é consequência disso. Toda preparação, todo estudo, toda capacitação é consequência. Mas a gente precisa começar aqui. E esse era o desafio que eu queria trazer para vocês. Que vocês possam ansiar pela presença de Deus de tal forma que Ele inunde a vida de vocês. E desse transbordar, você possa
alcançar outras pessoas. Beleza, gente? Eu me empolgo no monólogo, mas vamos orar? Alguém pode... Cris, você ora pra gente, por favor? Meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso que a gente pôde ter para ouvir histórias, para ouvir conselhos, para ouvir os planos que o Senhor tem, Pai, no Teu reino, Senhor Deus, através dessas vidas, Senhor Deus. Nós aqui que estamos entendendo o chamado, entendendo o que o Senhor tem preparado, Pai. Sabemos que ah, o sucesso do Teu reino não depende de nós, depende do Senhor. Mas, Senhor, nós podemos, Pai, participar disso. Nós podemos ter o privilégio de estar sendo guiado pelas Suas mãos, onde o Senhor enviar, Pai. Pode ser no nosso trabalho, pode ser do outro lado do mundo, pode ser presencialmente, pode ser virtualmente, mas eu tenho certeza que é o Senhor que está conduzindo tudo isso. Eu tenho certeza, eu acompanho pessoas que estão no campo missionário hoje, independente da pandemia, elas estão indo, Pai. E isso encoraja a gente também aí, Pai. Encoraja a gente a orar, pelo menos, a gente investir em missões, a gente realmente se envolver no Teu reino, Pai. Não apenas achando que isso vai nos fazer bem, porque isso seria muito egoísmo, Pai. Mas sabendo que existem nações que precisam de Ti, nações que precisam da Tua palavra, são muitos povos, como a gente viu, que não Te conhecem, que precisam, Senhor Deus, ouvir uma palavra de esperança, de que o mundo tem sim um Salvador, de que o mundo tem sim uma solução, que é o Senhor. Deus, aquece o nosso coração, Senhor Deus, com essa mensagem, com esse encontro e com os próximos também que a gente vai ter, não só com um grupo grande, Pai, mas com um mentor, que a gente possa realmente se sentir transbordante, Pai. Também que o mentor busque sempre na fonte, como a gente viu agora nessa demonstração, que realmente me tocou, Pai, porque às vezes a gente quer dar aquilo que a gente nem tem. Às vezes a gente quer abençoar pessoas, sendo que a gente está precisando ser abençoado. Mas, Pai, que a gente esteja conectado com a fonte, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor e a palavra, Deus, que é o Senhor e o teu consolo que vem do Espírito. Deus, que a gente possa realmente buscar em Ti todos os dias para podermos, sim, transbordar para outras vidas, Pai. Que, Senhor Deus, das nossas experiências a gente possa transmitir, que as pessoas estejam interessadas em saber quem é o Senhor e a gente possa realmente ter o privilégio de falar de Ti. Senhor, que a nossa vida realmente exale esse perfume de Cristo. Que a gente realmente possa refletir o seu caráter, refletir a sua imagem, Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Que a nossa vida seja não um exemplo para sermos reconhecidos, mas para que as pessoas reconheçam o Senhor na nossa vida. Deus, tenho vários amigos para que eu vejo o Senhor claramente na vida deles, e eles não precisam muitas vezes nem falar de Ti para eu saber que eles são os seus seguidores, que eles são tementes a Ti. Senhor, que a gente também seja assim, sempre. Que a nossa vida seja realmente um reflexo seu, que tudo que a gente faça aponte para Ti. Como a gente vê na Tua palavra, Pai, que tudo ali aponta para o Senhor, tudo ali aponta para uma salvação, porque a gente já conhece o final da história, porque a gente já conhece aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, Deus, não deixe que um vírus, que uma pandemia, que é grave no olhar humano, afete nossa visão do sobrenatural que é o Senhor. Deus, que a gente confie, porque a gente sabe o final da história, a gente já tem spoiler, a gente já tem o final de tudo, muito bem definido, muito bem explicado por pastores, pela tua própria palavra, por revelações. Então, Deus, que a gente confie em Ti, que a gente vá
faça a nossa parte, não achando que a gente é super-herói, que a gente é super espiritual, como o Gabriel contou pra gente, Pai, mas que a gente possa realmente estar totalmente nas tuas mãos, dependendo totalmente de ti, Senhor. Às vezes a gente tem medo de confiar tanto e porque a gente quer ter o controle sobre as coisas, sobre o dinheiro que a gente recebe. Eu digo isso por experiência própria, Pai. Muitas vezes eu quero só dar o próximo passo se eu souber que eu posso dar aquele próximo passo. Mas que a gente tenha ousadia no espírito, de andar no espírito, e confiar de que o próximo passo é o Senhor que está cuidando. Confiar que o Senhor não vai deixar faltar nada, Senhor. Nada. O Senhor nunca deixou faltar nada. Nem alimento, nem roupa. Porque a tua própria palavra, Senhor, diz que o Senhor cuida de todas essas coisas. Então, que a gente possa realmente confiar na sua palavra, confiar em ti, realmente colocar o seu reino em primeiro lugar e todas as outras coisas que a gente precisar, o Senhor vai cuidar. Pai, capacita-nos, né, Deus, capacita-nos de uma forma que a gente se sinta realmente encorajado a dar o próximo passo, confiar em ti, a viver novas experiências e compartilhar essas experiências de forma que transbordem outras vidas, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
renovar, o Senhor derramar vida e vida com abundância. Deixa fazer parte disso sempre. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Gente, alguém, não sei agora, mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, alguma dúvida? Não sei.